Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente vai agora iniciar a semana 23, eu ia falar semana 13. Nós vamos falar sobre o X e o Y no marketing digital, tá bom? Então, a gente discutiu isso na nossa semana de revisão, né? Ah, na aula 1, a gente falou sobre a experiência do usuário, tá? Então, que é o X, né? O X, tá? Ele está ligado aí como as pessoas se sentem ao olhar um produto, um serviço no site. Então, quando a gente está falando do marketing digital, o objetivo do X é garantir que o usuário tenha uma experiência positiva, simples e agradável. A ideia aí é não gerar frustração durante a navegação. Por exemplo, você vai comprar, você acessa um site para comprar um presente, e aí você entra lá, a página é confusa, os botões pequenos, os filtros não funcionam. Isso é uma má experiência que faz o usuário desistir da compra e perder a confiança na marca, tá? Então, quando a gente está falando dessa ideia, do X, busca facilitar aí o uso, gerar uma confiança melhor, tornar a jornada do cliente dentro do ambiente digital mais fácil. Que a gente discute, né, essa questão da jornada do cliente dentro do marketing digital, que vem a ideia do. Ai, nossa, essa música é perfeita. Ai, gente, não vai dar para vocês ouvirem, mas ouçam aí. É A Lua que eu tirei da Ivete Sangalo. Deixa eu continuar aqui, senão eu vou me desconcentrar. Essa música é perfeita. Aí, o que que a gente tem como princípio quando a gente está falando de um UX, assim, para formar, né, uma boa página? A gente estou concentrado na música. Enfim. O primeiro é a usabilidade. O que que é a usabilidade? A facilidade do uso, tá? A consistência, que é sempre manter o mesmo padrão visual, então não ter quebra, pensar num designer atrativo, tá? E que mantenha essa mesma sequência. A ideia do feedback, que é dar um retorno aí ao usuário sobre as ações deles. Então, ele clicou, vamos manter uma resposta para o clique, né? Sei lá, passar o mouse, ficar a letra maior, negrito, a caixa ficar circular, sei lá, a gente tem que pensar nessa ideia, tá? Acessibilidade é permitir o uso aí para todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência. Então, colocar as ferramentas de acessibilidade dentro dessa página, tá? Isso facilita muito. Inclusive, há dentro do Google um ranking que é para onde você vai aparecer lá na busca do Google. E a acessibilidade conta muito para você conseguir aparecer lá nas páginas de buscas, tá? E a personalização, que é adaptar a experiência conforme o perfil daquele usuário. Ou seja, quanto mais simples, intuitiva e agradável for a navegação, melhor vai ser a experiência e o resultado da marca no ambiente digital vai ser muito mais positivo. Quando a gente entende o X, a gente agora pode seguir para entender e estudar aí o que que é o UI, que é o User Interface, né? Ou seja, a parte visual de como que o usuário interage com aquela página. O que que é isso? Os botões, menus, ícones, imagens, cores, fonte, tudo que compõe um designer de uma página, a gente vai chamar de UI, ok? Então, se o X é a experiência, o Y é o visual, que permite essa conexão e essa experiência acontecer, tá? Os principais elementos são os componentes de entrada. O que que é isso? Os botões, as caixas de texto, os campos de formulário. Os de navegação, os componentes de navegação, que é o segundo item, a gente entende como os menus, barra de rolagem, os links, verificar se os links estão funcionando, né? Se eles levam para o lugar diretos. A gente também tem os componentes informativos, que são os ícones daquelas páginas, e a gente tem os pop-ups. O que que são os pop-ups? São aquelas caixas que aparecem. Por exemplo, eu entro lá no site da CIA, por exemplo, e aparece lá: clique, ganhe, garanta 5% de desconto. Clique aqui, faça seu cadastro e garanta, sei lá, um brinde. Isso é um pop-up. Tá? Então, toda vez que estou no aplicativo, e aí chega lá por exemplo, deixa eu pegar um aqui. O iFood acabou de mandar. Chega uma mensagem assim, não sei se vai dar para vocês verem, se vai estar focando para vocês, mas isso aqui é um pop-up, né? Uma mensagem que aparece dentro daquele aplicativo, por exemplo.
E as mensagens de alerta, como que a gente recebe, por exemplo, da Defesa Civil dentro dos nossos celulares, né? O UI e o X ele está relacionado tanto às páginas dentro da internet quanto dentro dos aplicativos, tá? Alexa, diminuir o volume. As boas práticas dentro do AI que a gente precisa discutir é sobre a visibilidade e clareza, tá? Então, quero fazer uma letra lá, vou usar uma grafia que, tipo, uma fonte que não dá para entender. Pô, vai dificultar muito. Eu entendo porque eu estou escrevendo, porém enxergo com dificuldade. Mas e aquela pessoa que não conhece o seu produto, que não fala inglês, ela vai conseguir entender o que está escrito ali? De repente? Então a gente precisa pensar nisso, ok? É, A gente falou do feedback ao usuário, a gente precisa pensar num feedback visual, né? Que é quando o usuário clica para acontecer algo, como eu falei da última vez, tá? Alexa, diminuir o volume. Vamos pensar aí também num layout limpo, coerente e acessível, que é não deixar a página muito poluída, tá? Isso pode ser um problema, porque se você tiver muita informação ali, de repente o cliente se perca, né? O usuário se perca, né? E o designer responsivo, o que que é isso? Quando ele se adapta a diferentes telas, seja de uma TV, de um computador, que hoje as pessoas usam muito a televisão, né, para a parte de mídia, principalmente as smart TVs. Então, pensar numa televisão, num computador, num tablet, num celular menor, um maior, enfim, ele precisa se adaptar, ok? Senão isso vai gerar problema futuramente. E a gente discutiu sobre as tendências, né? Também em sala, que é sobre a inteligência, desculpa, a inteligência não, a realidade virtual e aumentada, né? Pensando nas experiências imersivas. Outra coisa é deixar disponível aí o modo escuro, onde maior parte das pessoas sentem um conforto visual e uma grande economia de energia, tá? É, Algo muito interessante também para se usar, que é uma grande tendência, são as pequenas animações quando clicamos nos botões. Isso torna a experiência muito mais intuitiva, tá? Como eu disse também anteriormente, pode ser algo simples, bem sucinto, mas que funcione. Para a aula 3, a gente discute muito o o exercício que vocês vão fazer, tá? Para isso, a gente vai usar o Canva, né? O Canva para criação de site, vocês vão criar uma landing page. Inclusive, vocês vão enviar o link, né? Vocês vão compartilhar lá o link comigo e aí vocês vão enviar no Ava. Vocês vão vender o quê? Coisas difíceis para vocês venderem, tá? Então, eu vou propor aí para vocês venderem uma garrafa vazia. Vocês vão criar uma página de landing page. Landing page é uma página para atrair, né, o comprador, o usuário. E aí vocês vão vender na landing page uma garrafa vazia. A landing page, ela tem como principal objetivo transformar esses visitantes em clientes, né? Então a gente lembra lá do funil e do lead, ok? Então a gente vai incentivar o usuário a realizar uma ação, seja preencher um formulário, baixar um e-book, se cadastrar ou até mesmo fazer a compra, tá? O que que precisa ter na landing page de vocês? Título e subtítulos atrativos que explicam o objetivo da página, uma mensagem principal, né, uma imagem principal do produto, e essa imagem precisa despertar o interesse, e aí vocês vão fazer uma descrição clara de oferta, ok? Para que serve aquela garrafa, enfim, aí vocês vão pensar, não vou falar muito, senão eu vou acabar dando algumas dicas para vocês fazerem o exercício. A gente vai pensar nos botões, né? Que é o CTA. Gente, morar no meio do mato é engraçado, porque todo dia eu descubro um som diferente de algum bicho. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas enfim. A gente vai falar do botão do CTA, que é o Call to Action. O que que é isso? É aquele botão do compre agora, inscreva-se, saiba mais, clique aqui. Então é chamar alguém para ter uma ação dentro daquela página, tá? Precisa ser chamativo e direto. E aí vocês podem pensar num formulário simples para coletar os dados, né? Nome, e-mail, WhatsApp, enfim. Dentro dessa página, a gente discute muito sobre as provas sociais, como os depoimentos, avaliações, né? Números de vendas de cliente, enfim.
Vocês precisam pensar num designer limpo, funcional e adaptado para qualquer tipo de dispositivo. E o usuário precisa encontrar com facilidade e sentir segurança a realizar a compra dentro da landing page de vocês. Ok? A gente pode manter em. Pensar aqui. Vamos manter em trio, pode ser? Vocês fazem em grupo, tá? Vamos montar um grupo aí, e aí vocês fazem em grupo, tá bom? É, Aí, outro também que vocês podem usar é o Figma, tá? Mas eu prefiro mais o Canva. Eu acho que o Canva é mais fácil para vocês usarem. Só que vocês podem usar o Figma, podem fazer no PowerPoint também. Enfim, é isso, tá bom? Vou encerrar por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, me chamem.